Bom pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro, tá? A gente vai para mais uma aula de metalurgia dos não ferrosos e a gente vai ver agora o nosso antepenúltimo metal da nossa série de metais vistos em metalurgia dos não ferrosos. Então a gente fechou com uma quantidade de 13 metais ao fim da disciplina completa de metalurgia dos não ferrosos, né? E agora a gente chega aqui no 11º deles, tá? Que é o nióbio. Tá? Então, pela primeira vez que eu vou estar falando de nióbio todas as vezes que eu dei metalurgia dos não ferrosos, eu decidi adicionar o nióbio por uma questão de ser um metal que ele é bastante relevante no cenário brasileiro, pelo fato de que o Brasil detém 98% das reservas de nióbio do planeta Terra. Tá? A gente vai falar disso hoje. Tá? Então, como toda aula, eu vou introduzir o metal. Tá? O nióbio é um metal de descoberta recente e também não se sabe ainda todas as potencialidades do metal, mas vocês vão ver que ele tem aplicações extremamente nobres. Tá? E essas aplicações extremamente nobres fazem dele um metal com bastante potencial de desenvolvimento para o futuro. Tá? Então a gente vai começar, como sempre, falando um pouco de propriedades e tentando relacionar as propriedades com as nossas aplicações. Tá? Então vamos ver um pouquinho das principais propriedades do nióbio. Tá? Então o nióbio, dentro das propriedades dele, tá? Ele tem uma boa resistência à corrosão, tá? Resistência à corrosão. Tá? Então ele forma na superfície dele aqui, a gente tem uma metal base aqui, a gente tem nióbio metálico, tá? Em contato com oxigênio, ele vai formar um óxido que vai produzir, tá? Esse é um mecanismo comum que vocês já viram de proteção contra a corrosão. Ele vai produzir um filme de óxido NB5O2, desculpa, ao contrário, NB2O5, tá? Então o nióbio ele forma essa camada de óxido que impede que os agentes corrosivos continuem corroendo o nosso metal, né? Vocês sabem que tem alguns metais que eles até formam óxido, mas essa camada de óxido não é aderente, então ela forma o óxido e ela escapa, e eu fico permanentemente tendo o meu metal corroído. Então o nióbio não, ele tem uma boa resistência à corrosão, tá? Ele tem também uma resistência a altas temperaturas, ele tem resistência a altas temperaturas, tá? Isso faz dele, tem muitas aplicações utilizadas, especialmente na indústria aeroespacial, tá? Eu vou comentar isso daqui a pouquinho, tá? Ele tem uma boa soldabilidade, ele é soldável, né? Então eu consigo soldar peças de nióbio, que é interessante na hora de construir qualquer coisa feita de nióbio. É bastante importante que haja uma boa soldabilidade do metal, tá? E ele tem, para dizer assim, resistência a altas temperaturas. Isso também pode ser refletido um pouquinho em relação ao ponto de fusão. O nióbio tem um ponto de fusão bastante elevado, tipo 2.477 graus Celsius. Então o nióbio permanece sólido quando boa parte dos metais que a gente estudou já está líquido há um bom tempo. Então ele é uma opção quando eu preciso de um metal que resista a altas temperaturas, eu utilizo o nióbio, tá? E ele também ele tem uma densidade não muito mais alta que o aço, né? Que tem densidade mais ou menos de 7,9, dependendo da liga, às vezes pode aumentar ou baixar um pouquinho essa densidade. O nióbio tem uma densidade inferior à do cobre, que é 8,57 do nióbio, né? Que é quilogramas por decímetro cúbico, tá? Ele em baixas temperaturas, tá? Em temperaturas criogênicas,
criogênicas, ele é supercondutor. Então essa aqui é uma característica boa, uma característica importante do nióbio, que em temperaturas muito baixas ele tem uma elevada condutividade elétrica. Na realidade ele tem propriedades eletrônicas bastante específicas, tá? Ele tem, por exemplo, ele tem penetração, a maior penetração magnética entre os metais, tá? E aí isso faz dele um metal interessante no caso para se utilizar como um supercondutor. Tá? Então uma das ligas ali utilizáveis, eu vou mostrar ali depois as aplicações aqui, inclusive agora eu vou falar um pouco das aplicações e aí a gente vai falar onde que é utilizado o nióbio. Tá? Então eu vou falar de que tipos de liga usam o nióbio, né? Ele praticamente não é utilizado na forma nióbio metálico. Eu vou falar de algumas ligas de nióbio e um pouco das aplicações, todas elas na indústria aeroespacial. Habitualmente a gente usa nióbio com aplicações já menos, onde ele aparece como elemento de liga, tá? Mesmo que seja primário, ele acaba participando com uma fração, tá? Então aqui as aplicações eu vou escrever em verde, e a principal aplicação do nióbio ele é usado em aços inoxidáveis. Mas quanto do nióbio é utilizado em aços inoxidáveis? Bom, cerca de 87% do nióbio produzido no mundo é utilizado em aços inoxidáveis. Tá? Ele pode ser utilizado também em superligas, ligas com características muito específicas de resistência mecânica, especialmente em altas temperaturas. Tá? Então, são elas a liga Inconel, e Asteloy. Tá? Então, essas superligas utilizam nióbio, existem outras superligas também que utilizam, mas essas são as principais. Cerca de 10% do nióbio produzido no planeta é utilizado na produção de superligas. Tá? O nióbio também ele é utilizado na produção de supercondutores. Aproveitando essa propriedade que ele tem, essas propriedades eletrônicas diferenciadas do metal. Tá? São essas ligas a zircaloy, tá? E a liga nióbio-titânio. Tá? E também ele é utilizado em componentes eletrônicos também componentes ópticos. Tá? Mas aí ele é utilizado na forma de óxidos, tá? Na forma de compostos, no caso. Né? Então ele é utilizado na forma de compostos. Então compostos de nióbio são utilizados na indústria, em eletrônicos e ópticos. Tá? Então aqui essa última aplicação aqui são essas duas últimas, tá? Tanto em supercondutores como componentes eletrônicos. 3% do nióbio produzido é utilizado nessas aplicações, tá? Mas quem são os clientes dessas indústrias, dessas ligas aqui, né? Então os principais clientes dessas ligas, eu vou escrever com outra cor aqui, tá? É a indústria petroquímica, no caso, né? Petroquímica, tá? A indústria aeronáutica, a indústria aeroespacial, e a indústria eletrônica e nuclear. Tá? Então, quando a gente precisa de resistência mecânica
e a corrosão em temperaturas extremamente altas, tá? Em todas essas, tá? Então, por exemplo, em turbinas de aviões, tá? em motores a jato, por exemplo, tá? Na indústria aeroespacial, por exemplo, o bico do projeto Apollo era feito com uma liga de nióbio, tá? Eu vou falar para vocês o que liga era, e diversos componentes. Por quê? Porque esses componentes estavam submetidos a elevadas temperaturas e eles mantinham as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão a essas temperaturas. Então, por isso, a utilização do nióbio nesses componentes. Tá? Então, eu vou abrir aqui um espaço. Tá? Aliás, eu vou, acho que, não sei se eu vou cortar ou abrir um espaço, acho que vou abrir um espaço aqui nesse canto, tá? Para falar um pouquinho da ocorrência. Vamos pegar uma outra corzinha aqui, um laranja. Tá? Então vamos falar um pouquinho da ocorrência. Tá? O nióbio, tá? A gente é disparado o maior detentor dos depósitos minerais. 98% dos depósitos minerais de nióbio do mundo estão no Brasil. Tá? Aí os outros 2%, bom, os outros 2% eles estão distribuídos entre Canadá, Austrália e Nigéria. Existem alguns outros lugares, especialmente na África, que existe ocorrência de nióbio. Entretanto, ainda a gente está considerando aqui só os depósitos que são explorados, tá? Mas mesmo assim o Brasil continua sendo e vai continuar sendo o maior produtor de nióbio do planeta. Tá? E onde que estão esses depósitos no Brasil? Bom, parte dos depósitos, a maior parte está em Minas Gerais, tá? Seguido do Amazonas e Goiás, tá? Grande parte deles está localizado em Minas Gerais. Então, o Brasil é o detentor das maiores reservas do planeta, é o detentor absoluto das maiores reservas do planeta. Tá? É importante ressaltar, tá, que todas essas aplicações que eu falei, essas propriedades, ainda estão, tudo está sendo pesquisado, inclusive se pesquisa outras aplicações do nióbio, tá? Porque ele é um metal bastante singular, um metal de uso bastante recente. Tá? Então essas aplicações deles, o nióbio ele tem, eu até vou retornar um pouquinho ali, existem os aços de baixa liga, alta resistência, então são aços com pouco elemento de liga, mas com uma resistência mecânica extremamente alta. Normalmente eles possuem nióbio, tá? Porque o nióbio tem essa propriedade que ele confere ao aço. Ele com muito pouca quantidade de nióbio no metal, a gente consegue atingir elevadas propriedades mecânicas, entendeu? Então, por isso esse metal é tão interessante, tá? Fora as outras questões de resistência de ordem de propriedades eletrônicas que ele tem, que ele confere para dispositivos específicos, tá? Para coisas mais de tecnologia mais avançada, não é simplesmente que nem o cobre lá, que não desmerecendo, evidentemente que o cobre tem a função importante, tá? Mas a gente hoje, na questão do nióbio, a gente tem propriedades para aplicações bastante tecnológicas, não só como condução de eletricidade, como é o caso do cobre. Tá? Então agora vamos retornar aqui, vamos falar um pouquinho do minério e do tratamento desses minérios. Tá? Então eu tirei aqui o nosso conteúdo e agora vou encher um outro quadro. Né? Então vamos falar de minério e tratamento de minérios. Então, qual que é o principal minério de nióbio? Tá? O principal minério de nióbio é o pirocloro. Tá? Então, o pirocloro tem a seguinte, ele é um óxido, tá? Nb2O5. Tá? O teor varia, mas normalmente fica em até uma mina de nióbio bastante rica, ela tem no máximo 3% de pirocloro. Tá? Como que a gente faz o beneficiamento do pirocloro? Né?
A gente faz o seguinte: primeiro a gente passa por um circuito de comminuição, né? Um circuito de comminuição para diminuir o tamanho de partículas, separar o óxido de nióbio dos contaminantes. Tá? Depois a gente vai para uma etapa de separação magnética. Tá? E aí, na separação magnética, você já deve ter se habituado a ver, mas o principal contaminante dos óxidos de nióbio é a magnetita. Então, lá na separação magnética, eu me dedico a remover magnetita. Então, Fe3O4, eu removo a magnetita para aumentar o teor de nióbio, porque eu estou removendo um cara que não é nióbio, né? Então, se eu removo um cara que não é nióbio, que não tem nióbio, eu estou aumentando o teor de nióbio no meu minério, né? E aí, depois da separação magnética, tá, eu vou fazer um processo de flotação. Tá? Flotação, e a flotação vai aumentar a quantidade de pirocloro, Nb2O5, com maior pureza, tá? Um concentrado de pirocloro. Tá? E aí, a partir disso, esse é o material que vai participar do processo de redução. Tá? Então, o processo de redução ele é realizado a partir do pirocloro. Tá? E aí a gente termina a aula de hoje, tá? Uma aula bem mais curta que as anteriores, que a gente vinha de uma sequência bastante grande de aulas bem longas, né? Então, inclusive até a aula de redução ali, que eu vou falar da extração do nióbio, também é uma aula bem mais curta, tá? Para a gente dar uma relaxada depois de aulas tão longas como as do níquel e a do cobre também, né? A gente vem de 3 aulas um pouco mais longas, essa aqui vai ser um pouco mais curta, e eu vou falar um pouquinho agora para fechar, vou falar um pouquinho das ligas. Tá? Então eu vou dar exemplos de ligas de nióbio. Então as ligas, elas não têm, todas essas ligas aqui foram utilizadas pela NASA, tá? Na produção de foguetes, tá? Eu não sei se tem outros usos, porque esses são os usos que eu encontrei. Então a gente tem a liga C103, a liga C129Y, tá? E a liga CB725, tá? E para finalizar a liga C3009. O que tem em cada uma dessas ligas? É só para vocês terem uma ideia do tipo de elemento que é associado ao nióbio quando a gente tem uma liga de nióbio. Então a gente tem aqui 89% de nióbio, tá? 10% de hafnio e 1% de titânio. Tá? Então vocês podem ver que são ligas que utilizam metais bastante diversificados. Tá? Então aqui é um exemplo da liga C103, ela foi utilizada nos bicos dos foguetes do projeto Apollo. Tá? Então, os bicos do foguete do projeto Apollo, tá? Ela tem uma resistência mecânica média, tá? Mas o importante é que ela resista à temperatura, né? Então a temperatura ela mantém resistência mecânica elevada a temperaturas tais quais 1650 graus Celsius. Elevada não, vamos dizer adequada, né? Agora esses outros caras aqui não, eles a 1650 graus Celsius têm elevada resistência mecânica, tá? Então aqui, quando eu não informo o teor de nióbio, é que o resto é nióbio, tá? Então a gente tem aqui 10% de tungstênio, tá? 10% de hafnio e 0,1% de ítrio, tá? Então esse aqui é uma liga, tá? De elevada resistência mecânica, utilizado na indústria aeroespacial, tá? E aqui a gente tem o restante nióbio, né? Então aqui tem 20,1, então significa que 20,1, 79,9% é nióbio, tá? E aí aqui a gente tem mais uma liga desse tipo, que é 10% de tungstênio, tá? E 2,5% de zircônio. Tá? Então essa liga aqui também, essas ligas aqui possuem elevada
elevada resistência mecânica a 1650 graus Celsius. Tá? E aí, para finalizar, a gente tem a liga C3009, que tem 61% de nióbio, tá? 31% de hafnio e 9% de tungstênio. Tá? Então são ligas extremamente diferentes, né, do que a gente vinha vendo, tá? Com metais que a gente nem vê em não ferrosa, né, como tungstênio, zircão, hafnio, ítrio. Tá? Então esses metais são os metais que são ligados ao nióbio, tá? Para produzir essas ligas que a gente também chama de ligas refratárias, tá? Que tem resistência mecânica a elevadas temperaturas. Né? Então a gente pode considerar essas ligas como ligas refratárias. Tá? E aí, agora, né, a gente está encerrando a aula de nióbio. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Tá? A gente vai para a aula que vem, uma aula mais light, uma aula de extração de nióbio, tá? É um processo só, sem muitas etapas, como a gente viu lá no zinco, no chumbo, no cobre e também no níquel. Tá? Então uma aula mais simples, com poucas correntes de obtenção do metal. Tá? E aí a gente vai encaminhando para o fim da disciplina, tá bom? Então eu queria agradecer de todos a atenção e espero que vocês estejam aptos a fazer os exercícios, tá? E eu acho que o que eu tinha para dizer era isso. Agradeço novamente a atenção de todos e que assistiram até aqui, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.